Boa tarde, minhas borboletas! Agora 1h04 do dia 6 de agosto de 2023. Estamos aqui para mais uma live hoje. Excepcionalmente, colocamos para 1h da tarde, porque mais tarde eu não vou conseguir estar para fazer a live, então melhor colocar um pouquinho mais cedo e a gente ter a nossa live. Só vou abrir aqui. Onde é que tá? Personalidade. Como é que vocês estão? Tudo bem? Domingo à tarde, um dia lindo. Não sei como tá aí na cidade de vocês, mas aqui o dia tá lindo demais. Um sol maravilhoso. Só tô abrindo aqui o meu roteirinho, gente, e a gente já começa. Deixa eu abrir aqui. Aí. Vocês estão me vendo e estão me ouvindo bem? Se tiverem, por favor, digitem o número 2. Boa tarde, boa tarde. Bom dia! Ai, que lindo! Amo dia lindo de sol! Colocando o número 2, legal. Gente, só alguns avisos antes da gente começar. Vocês sabem que a live não fica gravada aqui, eu coloco sempre depois lá no nosso canal Psique da Criança do YouTube. Então eu sempre aviso pra vocês quando eu coloco lá. E quem quiser ir me fazendo perguntas e parando e perguntando, não tem problema nenhum. Vocês sabem, aqui é pra gente conversar, pra gente ter essa troca. Certo? Mas aqui, quero saber uma coisa de vocês. O que é personalidade? Se vocês fossem dizer o que seria a personalidade de uma pessoa. Porque hoje nós vamos falar dela. Só que pelo viés da psicanálise, a teoria da mente para a psicanálise. Então, o que para vocês pode ser uma frase, pode ser... Raquel, deixa eu te falar. Tô vendo aqui tua pergunta. Tu me manda depois ali pelo direct que a gente conversa ali. Que daí eu vou te respondendo e posso te auxiliar. A gente pode marcar um horário, alguma coisa. E daí tu me explica tudo o que tá acontecendo ali com ele. Tá certo? Bom, personalidade é o que a gente falaria que seria o jeito da pessoa, né? Qual o tema de hoje? Personalidade, a teoria da mente para a psicanálise. Eu não sei se eu coloquei, gente. Peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Coloquei, personalidade para a psicanálise. Imagina, eu que agradeço. São suas características. Isso, tá. Legal, ó. Uma resposta já foi. Umas características. Que mais? Lembrando que personalidade é diferente de temperamento, tá? Vamos lá, então. Personalidade. Personalidade é a marca, ó, o Rafael aqui falando. É a forma de agir e reagir de cada pessoa. Legal, hein, Rafael? É uma marca, é isso mesmo. É o modo de agir de cada um. Então, gente, vocês sabem que para psicanálise, quando a gente fala em personalidade, a gente sempre pensa em estruturas. É a estrutura da personalidade. Se desenvolve desde a infância. Exato. Se desenvolve desde a infância. Principalmente lá no complexo de Édipo.
Por isso, gente, eu fico martelando tanto em algumas situações que acontecem ali no complexo de Édipo, que a gente tem que estar sempre muito, muito atento. Então, para psicanálise a gente fala de estrutura da personalidade. Nós temos 3 estruturas de personalidade para psicanálise. Não quer dizer que a gente vai ficar categorizando as pessoas, mas a gente tem como saber mais ou menos em que estrutura essa pessoa está inserida, como se tivesse qual a personalidade dela naquela determinada estrutura, que seriam a neurose, a psicose e a perversão. São essas 3 estruturas de personalidade que a gente trabalha na psicanálise. A neurose é aquela geralmente quem tem transtorno obsessivo compulsivo, tá também englobado ali a fobia. Outras questões. A psicose, todo mundo já sabe, ali é paranoia, esquizofrenia. E a perversão, como a gente já conhece, alguns dos dos serial killers aí que a gente vê, mas também existe perverso, que tem aquele perverso que é latente e aquele perverso que ele não comete esses crimes assim. Seria um perverso explícito e um mais tímido, como se fosse. Mas isso a gente pode falar em outro momento. Vamos falar sobre a estrutura da personalidade. Então vamos lá. O que o Freud começou a pensar sobre a estrutura da personalidade para ele dizer, olha, existem essas 3 estruturas. Ele tem até um livro que é Neurose, Psicose e Perversão, que é falando sobre essas 3 estruturas. O Freud, ele não ficou muito... Ele não tava muito... Nossa, gente, esqueci a palavra. Ele não falou muito, ele não descreveu muito sobre a perversão e nem sobre a psicose. Ele falou mais sobre a neurose. Mas a gente vai falar aqui um pouquinho das 3, tá? Bem rápido assim, mas a gente vai falar sobre essa estrutura mesmo, a base da personalidade. Então, os modelos de identidade que o Freud foi identificando, eles foram analisados devido às experiências que ele teve clínica. Então, essas pessoas chegavam, começavam a falar aquela associação livre que a gente já conversou, né? Que é aquilo que a pessoa chega lá na psicanálise e ela fala tudo que vem à mente dela, sem censura. Abaixa esse muro da censura e fala o que for. Ah, mas se for palavrão, mas se for palavra feia, não tem problema. A gente tem que colocar pra fora. Ele pôde afirmar que a partir de inúmeras análises, que a parte mais importante da mente para a formação da nossa personalidade é o nosso inconsciente. Então, quer dizer, ele ficou vendo, analisando os pacientes dele e antes, como que eles achavam assim, meu Deus, mas como será que a personalidade da pessoa se forma? Ah, pela educação da pessoa e... ela vai criando consciência, ela vai sabendo o que é certo e errado. Também, gente, isso. A consciência, ela não tá fora disso. Mas ele começou a perceber que muitas dessas estruturas de personalidade, como elas eram formadas, estavam muito ligadas ao inconsciente da pessoa. Ou seja, aquilo que ela não tinha acesso. Ou que era de difícil acesso até certo momento, pelo menos até a hora ali que ela fizesse análise. Vocês sabem, assim, o inconsciente, vou dizer pra vocês, assim, o que ele seria. Todo mundo já parou e já percebeu alguém que faz uma piada. E é uma piada, às vezes pode ser de mau gosto, ou uma piada, às vezes, que as pessoas não agradou muito, mas essa pessoa fala assim, ela faz a brincadeira, ela faz a piada, ou fala, e depois ela diz assim, ah, eu só tava brincando. O Freud tem uma frase dizendo assim, brincando pode-se dizer tudo, inclusive a verdade.
Gente, ali o que tá trabalhando naquela pessoa também é o inconsciente. São coisas que a gente às vezes fala em brincadeiras, que a gente gostaria mesmo de falar, mas a gente não tem coragem de falar conscientemente. Todo mundo já deve ter passado por alguma situação assim. Se não foi a pessoa que fez a brincadeira ou a piada, foi a pessoa que escutou a brincadeira, que escutou a piada da pessoa. A gente chama isso de xiste, tá? Isso é uma forma do inconsciente se manifestar também. Bom, e como que o Freud foi percebendo que essa estrutura da personalidade ela se formava? Ele começou a entender que a personalidade ela se formava ali naquele complexo de Édipo. Bom, a criança nasce, ela tá só lá com o id, então ela quer o prazer imediato, ela quer na hora que ela chora, ela quer receber o alimento, ela quer ser trocada, ela quer ser colocada para dormir. Então, tudo para ela tem que ser imediato. Passado um tempo, ali por um aninho e pouco, próximo dos 2 anos, essa mãe, essa figura materna, ela vai sendo um apoio para essa criança do ego. Que apoio é esse? O ego que a gente chama da personalidade. Então, a personalidade da mãe vai dando um suporte para formar a personalidade daquela criança. E aí, chega lá na época dos 3 anos de idade. E o que acontece? Ela entra no complexo de Édipo. O complexo de Édipo, ele é o carro-chefe da psicanálise. Toda vez que a gente entra na clínica e que a gente começa a escutar uma pessoa falando, dizendo o que aconteceu com ela, a gente sempre tem que estar prestando muita atenção no que ela está falando lá no período do complexo de Édipo dela. Porque é ali que se estruturou essa personalidade. Por isso, gente, que eu falo que dormir na mesma cama que a criança durante esse período, ou então estar andando nu na frente da criança nesse mesmo período, ou tomar banho com a criança nesse mesmo período, pode sim dar alguma ruptura na personalidade dela. Então, gente, é isso. A gente nunca tinha falado sobre isso, sobre por que era tão importante essas questões. Por isso que a gente sempre diz, eu contei pra vocês, eu contei pra vocês um caso clínico que a mãe tomava banho com a criança de 4 anos, 4, 5 anos já. Ele tava quase, faltava 1 ano para ele sair ali, para ele finalizar o complexo de Édipo. E a psicanalista já tinha falado para ele, perguntado para ela, olha, não é muito aconselhável tá tomando banho. Ai, mas é bom, eu gosto, a gente brinca, a gente, né? A gente toma banho junto, a banheira é apertadinha, a gente fica juntinho. Gente, a criança, ela já tá com a sexualidade desenvolvida. Aí, ela falou assim, acontece alguma coisa aí no banho? E a mãe falou assim, não acontece nada. E foi embora. Chegando em casa, a mãe telefonou para essa psicanalista e falou assim, olha, tu me fez uma pergunta e eu não tive coragem de responder, mas agora eu vou te responder. Acontece sim algo quando eu tomo banho com ele. Ah, é? O quê? Ele já fica excitado. Então, o menino de 5 anos, claro que ele ia ficar. Ele tá sendo tocado, ele tá sendo acariciado. Não tem maldade? Não tem, gente. Tá? A gente não tá dizendo que a mãe e o pai vão fazer algo para prejudicar o filho. Mas se a gente entende que dá para evitar, por que não evitar?
Então ela falou assim, sim, ele fica excitado toda vez que ele toma banho comigo. Ela falou, bom, então tá na hora de você cortar imediatamente essa história de banho junto. Agora é cada um tomando o seu banho. Cada um tomando o seu banho num horário separado, né? Não juntos. Então é ali, ó, é a partir do complexo de Édipo que se estrutura a formação da psique. E é a partir daqui, da terceira instância da psique, dessa terceira instância, é a partir do complexo de Édipo que vai se formar essa terceira instância da psique, que é o quê? O superego. Por isso que a gente fala assim, gente, o superego é o herdeiro do complexo de Édipo. E o superego nada mais é do que todas essas relações que foram estabelecidas até então e principalmente nesse período do complexo de Édipo. Tá? Gente, vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida? Quero que vocês me perguntem, podem perguntar, não tem problema nenhum. Parem, né? Parem aqui e me pergunta. E o superego é o quê? É aquele, a gente chamaria que ele é um pai. O pai aqui na nossa psique. Porque é ele que fica assim, até sendo um pouco carrasco com a gente. Sim. Dizendo, não pode fazer isso porque é errado. Não pode fazer tal coisa porque isso é muito ruim. Ou, tudo bem, isso você pode fazer que é uma coisa certa. Entende? Então é o superego que vai dando essa visão assim de moralidade, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. E claro que lá na estrutura, cada estrutura que se forma, a neurose, a psicose e a perversão, esse superego, ele vai ser estruturado de uma forma. Ele vai ser formado de alguma forma. O desmame. E, Mara! Me afoguei. Fui falar e respirei junto. Manda depois ali por direct pra gente não sair muito do... Desculpa, gente. Do nosso tema aqui, mas eu te respondo ali sim, tá? Sobre a questão do desmame. Te dou ali uma orientação, manda ali uma mensagem pra mim por direct. E ali dentro as estruturas possíveis para a psicanálise, nós conhecemos 3. A neurose, psicose, perversão, como eu já falei pra vocês. Então, na concepção da psicanálise, nossa formação na infância, passando pelo complexo de Édipo, determina qual dessas 3 nós estaremos. Por mais que os nomes, gente, pareçam estranhos, tá? Tipo, neurose, psicose, perversão, gente, que... Sim, foi esse nome que eles deram. Eles só denominam o grau de sofrimento psíquico, tá? O perverso tá num sofrimento psíquico muito exacerbado. O psicótico tá num sofrimento psíquico mediano, mas sofre. O neurótico, ele sofre, mas ele consegue levar a vida dele numa boa. Pode-se ter um pouco de cada, de cada um deles? Não, ou você tem um ou você tem outro. A não ser que, de repente, às vezes você pode ter, assim, tem gente que em algum momento tem um surto psicótico. Então, essa pessoa nunca teve nenhum problema, mas por alguma situação que aconteceu ali na vida dela, ela teve. Aí é algo muito... Mas isso não seria que é da personalidade dela, foi um acontecimento, tá? Personalidade, aqui é o Miguel, eu acho, né? Personalidade para a psicanálise. Então, quanto maior o sofrimento dessa pessoa, maior é o grau dessa divisão. Então, se a gente fosse falar assim, ó,
uma pessoa que é neurótica, vamos dizer. Ela passou pelo complexo de Édipo e ela foi castrada. Amanda, o que é castrada? Foi colocado os limites pra ela. É isso. Você não pode fazer isso. Você não pode tomar banho com a sua mãe. Você não pode dormir com a sua mãe. O pai tá castrando. É esse que faz esse corte. Porque é ele que precisa separar essa mãe desse filho. Sabe aquele vídeo que eu postei sobre o cordão umbilical que não foi cortado? Aquilo ali seria um exemplo de uma pessoa psicótica, tá? Alguém que teria psicose. Por quê? Ele não foi castrado, ele não foi rompido aquele cordão, não foi separado, não teve alguém que teve esse corte. Ah, mas não tinha o pai ali, não tem problema, tá? Geralmente sempre tem uma figura masculina no meio, seja o avô, seja o irmão da mãe, seja quem quer que seja, tá? Tanto é que a gente vê naquele vídeo o que acontece. Na hora que ela vai se relacionar com o homem, o que o filho faz? Puxa ela, já não deixa. Então não tem esse corte. Tanto é que no final ele tá onde? Ele tá dentro de um hospital, como se ele estivesse dentro de um quarto assim de hospital. Então o neurótico é aquele que foi castrado. O pai fez o trabalho certo, colocou o limite que deveria e cada um no seu canto. Mãe tem o seu papel, filho tem o seu papel e pai tem o seu papel. Essa triangulação que é assim, né? Então, pai, mãe e filho. Nunca o contrário. E aí o psicótico seria aquele que não foi castrado e o perverso é aquele que não aceita, que nega essa castração. Como a gente já viu que eu fiz aqui sobre o Desvendando a Infância do Jeffrey Dahmer, sobre ele. Ele ali ainda tem algumas dúvidas, porque alguns lugares falam que ele era psicótico e outros falam que ele era perverso. Mas não tem um lugar que fale algo assim. Cada um fala, na verdade, cada lugar tem estão falando uma coisa diferente. Mas independente do que seja, a gente geralmente coloca ele como um perverso, tá? Como o Ted Bundy e outros aí que a gente já ouviu falar. Tá, falei pra vocês que os nomes podem parecer estranhos, mas eles só estão dizendo sobre o grau de sofrimento psíquico. E a partir daí que o Freud vê a importância de entender a formação na infância, ver também o complexo de Édipo e qual é a função e a importância do inconsciente? O que foi registrado durante todo esse período, e não só ali no complexo de Édipo, mas o que foi registrado durante todo aquele período da vida dele, da infância da criança, desde o nascimento. Tá tudo ali, gente. O Freud também falava que o que a gente fala, a palavra, tem uma importância muito forte na nossa Constituição. Então, às vezes, a gente pensa assim, que a gente fala uma coisa para criança e que não vai ferir. Ou que, ela não escutou, ela não tá prestando atenção, ela não percebeu que eu falei isso. E de repente, sim, ela estava muito ligada. O inconsciente dela registrou, porque o inconsciente ele registra até a forma que a gente vai olhando para essa criança, a forma que a gente vai, as nossas expressões
o nosso modo de segurar essa criança, de pegar, de tocar, de olhar pra ela, de quando vai trocar fralda, de quando vai dar banho. Então o inconsciente tá ali, ó. Ele tá aqui, ó. Check, check, check. Dando check em tudo. Então por isso que o Freud falou, não, gente, a infância é um período muito importante, porque é ali que vai se estruturar essa personalidade dessa pessoa. E durante o período da infância que se determina qual dessas 3 estruturas o sujeito vai estar. Quer dizer que a influência familiar, aqui ó, juntamente com o complexo de Édipo, período ali que eu falo que é da castração, é onde o pai, a mãe também põe o limite, né? Não só o pai, mas a gente fala que o pai começa fazendo esse corte, essa separação, que mãe e bebê estão muito juntos. Então chegou esse terceiro. Esse terceiro vai fazer assim, ó. Vão agora se separar. Vocês precisam se separar. Porque não dá pra ser um só pelo resto da vida. Juntamente com o complexo de Édipo, determina a personalidade do sujeito. Então, gente, o ambiente, claro que também os fatores genéticos também a gente leva em conta, mas não tanto como o ambiente, como a família, como depois esse complexo de Édipo que vai estruturar toda essa psique dessa criança. Gente, que assunto importante. Obrigado, minha querida. Imagina, eu que agradeço, gente. Agradeço vocês estarem aqui. E vocês entendem o quanto é importante a gente prestar atenção, muitas vezes, o que a gente tá fazendo com a criança. Porque tudo isso a gente não vai ver agora. Não é agora que eu vou perceber um comportamento diferente, uma personalidade, às vezes que eu posso achar, essa personalidade não é uma personalidade muito boa. Tem alguma coisa que tá acontecendo de errado e eu não sei. Tá vendo como tudo isso é importante? Por isso a questão de não dormir, de não tomar banho, de não fazer tudo isso com a criança. Tá? Aqui eu vou fazer, gente, até um parênteses aqui pra vocês. Até as parafilias que a gente chama, que agora a gente nem chama mais assim, né? Mas os fetiches, eles também surgem daí. Tá? Eles também podem surgir, podem não, eles surgem daí. Então você tá vendo que o que acontece, o que vai acontecendo com a pessoa formando essa personalidade dela. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu acho que alguém falou. Deixa eu só voltar aqui, gente, se tinha alguma pergunta. Não, acho que não tinha. Mas vou deixar agora um tempinho pra vocês, se vocês quiserem me perguntar. E no caso de mãe com filha nessas condições, tá, eu vou primeiro, Vanusa, eu vou primeiro responder aqui a Lari e eu já te respondo, tá? Isso. E no caso de mãe com filha nessas condições, não tem problema porque ela também precisa dessa separação, tá? Não é porque daí é menina que a gente vê de outra forma. Porque vai ter essa separação ali por volta dos 2, 3 anos, tá? E daí ela vai se voltar para o pai. A hora que ela se voltar para o pai, a mãe também faz essa castração. Ela também diz, não, o papai é meu. Entende? Então a mãe também faz esse papel na hora da filha com o pai, tá? E quando o pai se apega ao filho, tudo é motivo para dormir junto, de ter pena de deixar para irmos em algum evento. Aí o que acontece? Vanusa vai ter que ter uma conversa com ele séria sobre isso, porque
Ele precisa fazer essa separação, mas ele também não pode fazer uma separação entre mãe e filho, mas quase que entrar em fusão com a criança também, tá? Mas o porquê, seria bom entender o porquê que ele tá com esse apego excessivo. Será que é por algum motivo, algo que aconteceu com ele? Sabe, que de repente ele tem esse apego assim, que ele talvez não tinha esse cuidado, ou esse amor, ou esse zelo quando ele tava na idade do filho de vocês, e agora ele tá tentando, como é que é? Gente, eu esqueci a palavra, mas não vou lembrar. Tá tentando fazer diferente, tá? Acho que era alguma palavra, mas eu não lembro. Miguel, meu filho tem 5 anos, ele é muito ciumento, chegando a ser agressivo comigo. Não posso deitar na cama ao lado da mãe, dar um abraço na frente dele que meu filho se transforma. O que posso fazer? Miguel, firmeza. Firmeza, Miguel. Porque aqui, o que ele tá fazendo? Gente, o que acontece no complexo de Édipo? Essa criança, ela não vai querer deixar esse posto de estar com a mãe tão fácil. Não vai. Se engana quem acha que vai. A criança vai resistir. Tá? Mas o pai tem que ser muito firme. Muito firme mesmo. Tá? Quando ele tiver, vou dormir com a mamãe. Não, você não vai dormir com a sua mãe. Você vai dormir no seu quarto. Somos os seus pais. Eu e a mamãe somos marido e mulher. Isso vai sempre frisando essas coisas para a criança, mas vai falando de forma muito firme. Precisa dessa castração. Castração, gente, a gente chama assim porque foi como Freud disse, que é o fato de você cortar, de você separar, de você, olha, o menino tá lá investindo na mãe, então, eu vou cortar aí esse teu investimento de querer ficar com a sua mãe. Até porque isso daí geraria o quê? Incesto. A Beatriz ali, questão sexual ligada a gênero, isso aí também no complexo de Édipo, tá? Isso dali também a criança pode, como é que eu vou te dizer, como é que eu vou te explicar? Mas é ali no complexo de Édipo, é ali nesse período que a criança também vai formando a identidade sexual dela, tá? Ou vai gostar de homem, ou vai gostar de mulher, vai depender dessa castração, vai depender desse complexo de Édipo, tudo isso é ali. O meu marido dá banho na nossa filha. Meu filho dorme comigo e também ele mama, tem 5 anos. Dorme e mama, ele mama ainda no peito? É isso? Não entendi. Não entendi a questão ali da parte da amamentação. De mamar. Olha, Lari, se não acontece essa separação de mãe com filha, eu não tenho como te dizer assim, não aconteceu essa separação, então é exatamente isso que vai acontecer no futuro. Não tem como a gente falar isso.
porque tem que saber a relação dessas pessoas, a relação dessa mãe, a relação dessa filha. Mas provavelmente alguma coisa vai acontecer lá na frente se não tiver essa separação. Ou se até a mãe mesmo, vamos dizer, ela não tem nenhuma figura masculina, mas se essa mãe não estiver se separando dessa criança, dessa filha. A filha, uma hora, ela vai buscar se separar da mãe, tá? Lá na adolescência, que seja. Ela vai buscar essa separação, só que a mãe vai estar naquela dependência quase extrema daquele filho, daquela filha. Bom, tem um episódio do Casamento às Cegas, que é um filho que arranjou uma namorada, que arranjou um casamento, não lembro muito bem. E a mãe, gente, chorava. Ela ficou desesperada porque o filho tinha arranjado uma pessoa. Que o filho agora tava com, né, ia se casar, ia sair de casa. Olha a dependência que essa mulher criou com esse filho. Ela não se separou, ela não queria se separar. E daí sofre. Daí quem adoece são os pais. Vanusa, 7 anos já. Priscila, olha, isso vai depender muito de vocês, mas assim, eu sempre aconselho assim, se a criança tá com 1 ano e meio, um pouquinho antes, 1 aninho e pouco, já pode colocar ela pra dormir, tá? Até essa idade não tem tanto problema de ela tá dormindo ali no quarto. Claro que daí vocês têm que tomar algum cuidado de estar dormindo no mesmo quarto, de não estar tendo relação com a criança ali junto. Mas geralmente os pediatras aconselham que tem que estar junto até os 6 meses e depois pode ir pro quarto. Tem gente que coloca com 6, tem gente que chega da maternidade e já coloca, tem gente que coloca com 1 aninho, tem gente que coloca com 1 ano e meio. O Matheus, o meu filho, ele foi pro quartinho dele com um aninho, mais ou menos. Então... compensar. Com quantos anos tem que pôr a bebê pra dormir no outro quarto? Compensar. Não entendi aqui, Priscila, compensar o que? Sim, provavelmente, mas não aceita tratamento psicológico. Que difícil, né, Vanusa? Eu sei como isso é difícil, porque daí a gente começa a perceber que a pessoa precisa de algum tipo de ajuda, de algum tipo de orientação, e ela não quer fazer, ela não quer modificar. Que é aqui, a chave da mudança vem de dentro. Tentando recuperar o atrasado, suprir a necessidade do filho que não teve. Às vezes isso. Tentando resgatar. Em fase de separação aos 6 anos, mãe rejeitou o filho e deixou com um pai. Os dois se apegaram muito. Os pais voltaram e ele rejeita a mãe. Com certeza, Ana Beatriz. Imagina a ferida que esse menino ficou de rejeição da mãe. E aqui, a mãe... olha só a frase, tá? Mãe rejeitou o filho e deixou com o pai. Os dois se apegaram muito. Os pais voltaram e ele rejeita a mãe. Viu que só mudou aqui a ordem agora do filho tá rejeitando a mãe. Imagina pra criança, pra cabecinha dessa criança, como que deve estar agora os pais estarem juntos. E essa mãe, ela aceita essa criança ou ela rejeita ainda essa criança? O que seria incesto? Incesto é quando tem relação sexual entre parentes. Tá? Por exemplo, mãe e filho, tio e sobrinha, ou tia e sobrinho, primos também, tá?
vô e neta, ou... Isso seria incesto. É quando você tem relação sexual com pessoas da tua família. Meu irmão, desde os 4 anos, demonstrou atitudes diferentes. Quais atitudes? Pais se separam por 3 meses, a mãe que saiu de casa e o menino de 6 anos se sentiu rejeitado. O pai assumiu tudo, banho, comida, após voltar o menino rejeita a mãe. Eu já tive um caso assim, Ana Beatriz, do menino tinha 6 anos também, e a mãe fazia a mesma coisa, ela tinha rejeitado a criança, tinha ido embora, só que esse menino ele não rejeitava a mãe. Ele tinha muita saudade dessa mãe, ele amava essa mãe muito, muito. Então, quando ela voltava, ele chegava a ficar 1, 2, 3 semanas sem ir pra escola, porque ele ficava com a mãe. Aí a mãe não levava ele pra escola. Quando a mãe sumia novamente, e era sumir, gente, porque ela ia embora simplesmente a hora que desse na telha, o menino voltava. Quando ele voltava numa agressividade. Claro, ele teve aquele amor durante aquele curto período e de repente a mãe foi embora. Ele é agressivo, tem alguma atitude assim mais fora do comum em relação à agressividade. O meu dormiu sozinho com 2 meses de idade. Minha filha tem 3 anos, dorme no quarto dela, mas acorda aos berros à noite. O que fazer? Ela acorda e ela te chama, quando ela tá berrando assim, ela te chama, ela pede pra tu ir lá no quarto dela. Tu já perguntou pra ela o porquê que ela acordou assim, se ela teve algum sonho, se ela teve algum pesadelo. E outra coisa, se isso tá acontecendo constantemente, antes de qualquer coisa, da parte assim que eu falo comportamental, sempre investiga a parte física. Tem alguma coisa? Vai no médico, faz exames, faz tudo o que precisa ser feito. Descartou tudo isso, aí sim a gente entra na parte comportamental. Gente, vou responder as 2 últimas perguntas, da Mili e da Malu, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês me perguntem ali pelo direct. Meu filho chora muito compulsivamente. Ele não consegue dormir por 3 horas seguidas. E mesmo pegando, ele mesmo assim ainda chora e se acalma quando ele quer. O que eu poderia fazer? E se acalma quando ele quer? Ele só se acalma quando ele quer? Quantos anos ele tem, Mili? Só me fala aqui. Tá, antes, esperando tua resposta de quantos anos ele tem, eu vou respondendo essa daqui da Malu. Meu filho vai fazer 6 anos e dorme comigo. E além disso, ele mama no peito pra dormir. Tem que desmamar já. Tá mais do que na hora de desmamar. Tu não consegue desmamar ele? Ele precisa, gente, precisa mesmo. Ele tem 6 anos já, ele precisa já desse corte. Tá? Nada de põe pra dormir no quartinho. Agora vai ter que ser um processo, vai ser um processo muito mais difícil, tá? De quando era antes, quando ele era mais novinho. Agora vai ser muito mais difícil, ele vai resistir demais em relação a isso. Mas você vai ter que fazer isso aos poucos. Tirando ele do peito, deixando de mamar no peito, não dormindo mais contigo, nem que você vá no quarto dele, fique com ele um tempo, até a hora dele pegar no sono e depois vá pro seu quarto. Mas tem que desmamar logo. Obrigada, minha querida, entendi. Imagina!
Ela tem 9 meses, tá? Esse choro, assim, é todos os dias que acontece. Gente, vocês já perceberam que sempre quando vocês me trazem algum caso, assim, que tá acontecendo isso direto, a gente não sabe mais o que fazer, eu sempre aconselho vocês... Não, Mili, não tem. Eu sei que as pessoas chegam e falam assim, ó, porém cuidei e tive outro filho, porém ele é muito diferente de outras crianças e muitas pessoas chegam pra mim e falam que ele tem algum problema mental. Olha, Mili, vou te falar assim, ó, antes de qualquer coisa, porque as pessoas vão dizer, ai, tem isso, tem aquilo, a gente não tem como dar certeza de nada, gente. Isso precisa tu precisa estar amparada por médico, por uma equipe multidisciplinar pra estar te dizendo algo da criança, tá? Não dá pra ser assim, gente, simplesmente a criança tem isso. Mas eu te aconselho assim, se isso tá acontecendo constantemente, sim, você levar no médico, pra ver se tá tudo certinho. Levar num neuropediatra até. Sabe? Que daí pode fazer exame, pode te pedir o que for preciso pra ver se tá tudo certinho com ele. Se não tiver nada, descartado essa hipótese, aí a gente volta de novo na parte comportamental. Porque não adianta agora a gente falar assim, ah não, vamos ver tudo agora da parte do comportamento e deixar a parte física. Não, gente, a gente tem que conciliar uma coisa com a outra. Imagina, gente, pleno domingo, uma felicidade eu estar aqui com vocês, isso sim. Posso fazer mais um comentário? Pode. O assunto foi personalidade para psicanálise. Tem gente que vai até 1 ano sim, tá? 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2, por aí, 1 ano e 4. Fica até esse período aí de amamentação. Tem gente que fica até os 2, depois tira, isso depende também. Mas não prolongar, assim, 3, né, 4, 5 anos. Obrigada, querida. Deus lhe abençoe sempre. Vocês também, gente. A parte espiritual. E tem a parte espiritual inclusa em tudo. Ai, gente, um beijo. Eu queria poder, de verdade, gente, assim, se pudesse vocês estarem na minha frente, dar um abraço em cada um de vocês mesmo. Mas eu não posso, então eu quero que vocês sintam-se, né? Sintam-se abraçados. Um domingo maravilhoso para vocês. Um domingo maravilhoso para vocês. Um beijo no coração. Fiquem bem. Fiquem com Deus.